de expressão. Essa pauta surgiu no contexto da compra do Twitter pelo Elon Musk e que acabou suscitando uma série de debates. Tem o caso do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que foi banido do Twitter e que o Elon Musk diz que reverteria esse banimento que aconteceu pela plataforma ter entendido que o ex-presidente norte-americano estava incentivando invasões no Capitólio, nos Estados Unidos, e mais recentemente, o homem mais rico do mundo chegou a dizer algo bastante ponderado. Ele disse: liberdade de expressão deve estar de acordo com o que estabelece a lei. E é por aí que a gente começa, promotor de justiça Sérgio Diefenbach. A liberdade de expressão não pode ser liberdade de ofensa. Bom dia. Bom dia, Rita, Nicolas, bom amigos, dia. Ouvintes da Rádio Independente. De fato, esse tema remete a dois conceitos, que são conceitos quase que filosóficos e que andam absolutamente juntos e casados e não podem estar dissociados. A liberdade, em geral, ela sempre terá que estar acompanhada de responsabilidade. Ou seja, as pessoas são livres para algumas condutas e respondem pelas condutas que tomarem. Então, liberdade não é sinônimo de libertinagem, nem de impunidade e nem de carta branca para fazer o que quiser. E é bem interessante sob a ótica do direito e dos meios de comunicação, seja rádio, seja redes sociais, em que as pessoas têm, sim, liberdade de expressão. O que significa liberdade de expressão? É que eu não posso censurar. A censura sempre é prévia. Eu não posso emitir uma decisão dizendo: Nicolas, tu agora estás proibido de falar. Não. Tu tens a liberdade de falar, mas vai responder pelo que disseres. E esse responder pode ser de várias formas. Pode ser uma indenização por um dano moral que tu cause com as tuas palavras, ou seja, eu não tenho o direito de vir aqui e falar sobre aspectos da tua vida privada que eventualmente eu conheça. Eu posso te causar um dano moral. Eu tive a liberdade para vir falar e terei que responder pelo que eu falei. Especialmente se não for verdade. Especialmente se não for verdade. Mesmo algumas verdades que digam respeito às intimidades e às individualidades, eu não posso falar. Eu, promotor de justiça, por exemplo, que tenho acesso a inúmeros casos em segredo de justiça, eu não posso vir trazer verdades que nós conhecemos dentro dos processos. Ah, é verdade, sim, mas aquela verdade feria e era do círculo da intimidade de algumas pessoas que, por determinadas razões, foram para dentro de um processo. E eu tive acesso. Veja bem, é uma liberdade absolutamente regrada. Se eu descumprir essa liberdade, mesmo que sendo verdade, eu respondo por ela. Civilmente, com danos morais e, em alguns casos, criminalmente, se eu fizer uma ofensa. E aí isso está desde o Código Penal de 1940. Os crimes de injúria, que é a chamada bofetada oral, quando eu chamo alguém e digo: olha, tu é um sem vergonha, sem caráter, o que for. Tem o crime de difamação, quando eu aponto alguma coisa que vai ferir a tua dignidade. E veja bem, mesmo que seja verdade, na difamação e na injúria, não se permite que a pessoa diga assim: eu chamei ele de sem vergonha, mas eu quero provar que ele é um sem vergonha. Aí se enquadra casos de racismo, homofobia, esse tipo de aí situação. Já são crimes que se qualificam, inclusive. São a injúria qualificada pelo aspecto de raça ou cor. E tem a calúnia, que é o terceiro crime, que a calúnia, assim, quando eu imputo a alguém a prática de um crime. Quando eu disser: olha, tu furtou o carro do Ricardo Sander. Aí, neste caso, quando eu estou imputando um crime, eu posso provar. E aí eu fico eximido do crime, porque eu estou contando um fato criminoso e fazendo a prova que assim eu fiz. Então, por que eu faço essas referências que são técnicas, são legais e são apenas alguns aspectos? É para as pessoas compreenderem que toda a liberdade tem limite e tem responsabilidade. Nesse mundo relativamente novo das redes sociais, nós parece que esquecemos isso e nos sentimos absolutamente livres, leves, soltos para escrevermos o que quisermos sobre quem quisermos. Não é assim. A responsabilidade virá. 15 dias atrás, nós estávamos no fórum fazendo uma audiência a respeito de um comentário que alguém fez em cima de outro comentário feito no período da campanha eleitoral municipal aqui de Lajeado. Vejam bem, mesmo que com alguma demora, essa responsabilização está chegando.
Quando alguém faz um comentário e o outro embaixo comenta, olha, mas tu tem que cuidar de tal coisa, etc, etc. E xinga ou conta coisas que não têm significado ou não têm prova do que está falando. A acusadora está respondendo a um processo por calúnia eleitoral. Vai responder, possivelmente vai ter uma condenação criminal e ainda estará sujeito a uma ação por danos morais. Então, as responsabilidades acontecem na medida em que as vítimas procuram e levam adiante as suas reclamações. Em casos como esse, inclusive após ter apagado o comentário, a pessoa segue respondendo. Por isso é importante o cuidado na hora de também a gente colocar as nossas opiniões. Perfeito. Não, só complementando o que o Nicolas disse, né, e o senhor também, se numa discussão, pessoalmente aqui, frente a frente, né, as pessoas já falam no calor ali da discussão e fica com raiva e falam, imagina na internet, tu não tá vendo ninguém tá te vendo, né, tu tá vendo ali só o comentário, a pessoa aflora tudo que vem à mente ali. Não tem freio, tu não está olhando no olho no olho. Exatamente. E ainda tem o componente que é da internet do registro. Sim. Da materialização daquela ofensa. Muito interessante a colocação de vocês, porque esses fenômenos novos do mundo virtual, eles implicam em novas formas de prova, em novas formas de elementos. Antigamente, quando não tínhamos isso, quando alguém ofendia ou difamava algum outro, se procuravam testemunhas que ouviram, ou seja, olha, para quem que tu disse isso? Quem ouviu? Qual foi o dano? Qual foi a expansão disso? Nas redes sociais, essa expansão ela é automática, ela é infinita, porém, a prova disso não se faz com um simples print. É importante as pessoas saberem, porque seguidamente as pessoas dizem, olha, eu printei aqui, isso aqui. O print ele não é necessariamente uma prova, porque o print ele pode conter uma fraude, pode conter uma simulação. O que você faz? Existe a figura do que se chama de uma ata notarial. As pessoas vão até o tabelionato com aquela publicação e o tabelião, que tem a chamada fé pública, ele atesta dizendo que sim, naquele dia, aquela hora, aquilo estava publicado. Esta é a prova concreta que vai permitir que a gente leve adiante um processo criminal, se é que vá descambar para este lado. O que a gente também nunca recomenda. Sempre se aposta que as pessoas se reconciliem, às vezes um pedido de desculpas. Tem um caso muito interessante envolvendo uma matéria que a gente tem estudado bastante, que é a justiça restaurativa, mas esse caso ele está analisado numa tese de doutorado da Unicamp, a respeito de um modo como uma universidade no Canadá resolveu um episódio em que houve alguns atos, eu não vou lembrar se era de bullying ou de discriminação ou de homofobia, pelas redes sociais. E depois de um longo processo restaurativo, aquele grupo que causou as ofensas, eles se encarregaram de irem de volta às redes sociais e fazerem explicações, pedidos profundos e sinceros de desculpas e campanha contra a homofobia, no caso, se é que era esse o caso. Então, são maneiras, às vezes, de restaurar relações e transformar um conflito gerado a partir do mau uso da liberdade. Que seria o ideal, né? A pessoa mesmo ser transformada e não simplesmente ser cobrada daquilo, pagar por aquilo e voltar a fazer, quem sabe, numa outra oportunidade. O ideal, né? que você busca é sempre esse, que haja a responsabilização interna da pessoa, dizer, não, se realmente eu fiz muito errado, como é que eu recupero isso? Bom, tu pode recuperar vindo aqui no rádio, contando de novo, contando a tua história, pedindo desculpas, passando pelo que se chama de uma vergonha reintegrativa. É um processo que a gente espera que de fato seja viável para que as pessoas transformem alguns conceitos, até porque errar não é... Todos estão passíveis de errar, o problema é não conseguir depois reparar. Obrigado. Se fica um pedido, gente, nós vamos entrar num ano muito tenso. Sem dúvida. Num ano muito polarizado, em que todo mundo tem absoluta convicção de que está certo. Sugestão e pedido aos amigos, se contenham, né? Segurem os dedos. Numa época a gente pedia para segurar a língua, agora segurem os dedos, né? Porque o que está escrito se expande e pode ter repercussão. Exatamente. E calcular muito bem o prejuízo, muitas vezes, que isso pode acontecer e se colocar na balança, realmente vale a pena? Talvez na maioria das vezes não. Com certeza. Muito obrigado. Promotor de Justiça Sérgio Diefenbach participando conosco no quadro Direto ao Ponto. Agora 19 para as 11, 18 graus e 7 décimos a temperatura. Vem aí o recado da Pura Vida e já voltamos. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia a todos os amigos ouvintes dessa manhã de quarta-feira. Olha só, gente, hoje